Bom dia, alunos da 701. Hoje nós vamos fazer aqui a nossa revisão, correção das atividades do livro, ok? Então vamos lá. Página 51. Conversando. Comente com seus colegas, ou seja, com os seus familiares em casa, né? Sobre um poema que você já tenha lido e do qual tenha gostado muito. Bom, todo mundo gosta de poemas, né? Quem é que não gosta de ler uma poesia? Isso nos traz o quê? Um bem-estar para a alma, certo? Então, essa resposta aí é pessoal e eu peço que vocês façam para depois a gente concluir, né? Cada um respondendo a sua. Então, é resposta pessoal. A segunda, o poema que você vai ler a seguir chama-se Vento Perdido. Com base no título e na ilustração que o acompanha, sobre o que você imagina que ele irá tratar, né? Quando se fala do vento perdido, né? A gente vê que existe um linguajar aí, uma figura, um sentido figurado, não o sentido real do vento em si, né? Mas no sentido figurado de coisas que foram perdidas, né? E levadas, que o vento levou. Então vamos lá. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem soprar, vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e que o vento carregou. Quer dizer, são as coisas da vida, né? Quando eu estava distraído a olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Vem que o vento volta, devolvendo os meus sonhos. Pesadelo tão medonho que eu não quero nem lembrar as coisas que foram perdidas, né? Vem que vai ventar, vem que vai voltar. Vento vai ventar, apagando no momento todo o arrependimento de um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido que não vai ventar jamais, né? Então, em relação ao quê? A coisas relacionadas à sua vida que foram, né, embora e não voltam mais. Então, vamos ver. Página 57. Aqui, página 57. A segunda resposta da 51 também é pessoal. Agora, página 57, não, 52. Compreendendo. Número 1. Ao final da leitura, suas hipóteses sobre o tema do poema se confirmaram ou não? Né? O que você achou desse poema? É relacionado ao vento, o vento ventania, o vento que transmite ar, ou é o vento, né, dos sentimentos, das coisas que foram passando na vida de uma pessoa? Então vocês vão comentar com vocês mesmos ou com seus familiares e colocarem a resposta de vocês, que é pessoal, ok? Número 2. Que sensações ou sentimentos esse poema despertou em você? Comente com seus colegas ou com seus familiares. Que sentimentos mexeram com vocês por dentro? Não é? O sentimento de quê? Dá uma melancolia, não é? Dá também inspiração para escrever. Então, vocês vão opinar. É resposta pessoal. No número 3, onde esse poema foi publicado? Ele foi publicado num livro, né? E em que outros veículos podemos encontrar poemas? Em revistas, jornais, sites da internet, blogs literários, para quem gosta de literatura, de escrever, de ler, de poetizar, né? Então, resposta, foi publicado em um livro. Podemos encontrar poemas em revistas, jornais, sites da internet, blogs literários, etc. Número 4.
Leia o verbete. Verbete é o significado da palavra vento, extraído de um dicionário. Vento, número 1, significa... Vento é um substantivo masculino, né? SM é a abreviação da classe gramatical, do gênero, tipo de gênero. Tem a classe gramatical, um substantivo, e o gênero é masculino. Então, no número 1, o significado é movimento natural do ar atmosférico, significado de vento. Outro significado de vento, agitação do ar provocado artificialmente, né? V do leque do ventilador. 3, o ar atmosférico, crescer. E também, número 4, ventosidade, flatulência. Flatulência, né? Então, esse sentido de vento aí é no sentido do vento que corre, né? A brisa que corre. Letra A do número 4. Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? 4 significados diferentes. Como você identificou isso? Né? Através dos números que ordenam cada um deles. Então, o significado vem acompanhado, né? O significado vem acompanhado de números ordenados para poder saber os vários significados que ele possui, certo? Letra B. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. O sentido desse vento aí não é o ar que circula, tá? Ele tem outra interpretação, é no sentido figurado. Você tem que interpretar. Isso é muito utilizado pelos poetas, né? Chamados como figuras de linguagem, né? Que são atribuídos. Então, foram atribuídos... No poema, a palavra... Então, na palavra vento, adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explique esse sentido. O vento, no poema... representa o tempo, ou seja, o tempo, o vento, tempo, o responsável por transformar as coisas. Então esse vento aí é comparado ao tempo que leva tudo, né? Os nossos sonhos, por exemplo, as recordações da infância, das nossas vontades de realizar algum desejo ou alguma coisa que a gente deixou passar. O tempo vai levando aos pouquinhos, né? Então, tem outro tipo de significado. O vento representa aí o tempo, ou seja, é o vento, tempo, responsável por transformar as coisas. Então, é um sentido figurado, que a gente tem que fazer a interpretação, né? Letra C. Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Um sentido não usual. Cria-se um efeito poético no texto. Ao empregar a palavra vento em um sentido não usual, que as pessoas não costumam utilizar vento dessa forma, mas numa poesia existe, né? O poeta, ele cria palavras, certo? Que com sentido figurado, para que haja interpretação da pessoa, né? Que lê o poema. Explorando o poema. Número 1. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético. Então, aquela pessoa que fala nas prosas, nos textos, geralmente é o narrador. Na poesia é mudado, o nome é eu poético ou eu lírico, tá? Então, letra A. O eu lírico do poema é masculino ou feminino? No caso aí, é masculino, tá? Letra B. Cite alguns trechos que comprovem sua resposta. Quando é dito, vou montado num jumento, quando eu estava distraído, certo? Página 53. Um poema pode ser produzido com diferentes objetivos. Veja algumas possibilidades. Num poema pode descrever uma viagem ou uma grande aventura vivida. Pode expor sentimentos,
pode contar uma história ou recontar uma já existente, pode tentar capturar em palavras um momento particular da vida pessoal, pode versar, colocar em versos sobre uma pessoa, um animal ou sobre o clima, tá? Com qual objetivo o poema Vento Perdido foi escrito? Aí, no caso, foi para expressar seus sentimentos. Resposta: foi produzido para expressar sentimentos. No caso, o sentimento do eu lírico, né, é a voz a que fala, diante da efemeridade dos acontecimentos em virtude do efeito do tempo. Número 3. O poema Vento Perdido é composto por estrofes. Estrofes são grupos de versos. A poesia ela é realizada através de versos, em grupos chamados estrofes. Então, estrofes são cada um dos blocos de texto de um poema. Cada linha de uma estrofe é chamada de verso. Na letra A, quantas estrofes há nesse poema? Esse poema é composto de 4 estrofes, tá? De 4 estrofes. Letra B. Como você identificou isso? Após cada bloco de texto, há um espaço indicando a sua finalização para em seguida iniciar outro bloco. Então, por exemplo, primeira estrofe, reunidinhas com cada verso. Então, entre uma estrofe e outra, pula-se uma linha para poder separar. Então, através desse espaço que há de estrofe para estrofe, há um espaço para podermos localizar as estrofes, né? Com seus respectivos versos. Então, resposta. Após cada bloco do texto, há um espaço indicando sua finalização, quando ele termina, para em seguida iniciar outro bloco. Letra C. Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? 4 versos formam a primeira estrofe do poema. Então, 4 versos, de 4 versos, né? Possui essa primeira estrofe. Letra D. De todas essas estrofes, tem o mesmo número de versos? Não. Às vezes o poeta ele pode colocar o mesmo número de versos dentro das estrofes iguais. Às vezes não, ele pode colocar 2 numa estrofe, 3 na segunda, 5. Isso vai de acordo com o poeta, tá? Então na letra D, não. A primeira e terceira estrofe apresentam 4 versos cada. Já na segunda e quarta estrofes apresentam 9 versos cada. Letra E. Diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? O poema não apresenta um único tipo de estrofe. No entanto, percebe-se um padrão, pois os 2 tipos de estrofes utilizados, quadra e nona, se repetem. Então ele seguiu, né, nesse ritmo, colocando quadra com 4 versos e com 9, né? E com nona, que são 9 versos distribuídos nas estrofes. Então o poema não apresenta um único tipo de estrofe. No entanto, percebe-se um padrão que ele utilizou, pois 2 tipos de estrofes utilizados são uma quadra com 4 versos e uma nona com 9 versos, que se repetem. Página 54. Número 4. Pesquise 2 poemas e anote a seguir a quantidade de estrofes e versos de cada um deles. Vocês vão ver um poema, né, que vocês escolherem, não precisa anotá-lo. Só conta quantas estrofes tem e do lado, coloca do lado das estrofes quantos versos há. Então, vamos escolher 2 poemas. Um poema número 1, certo? Que vocês vão colocar, ver quantas estrofes teve e o número de versos nas estrofes. E o segundo poema também, que vocês vão escrever fazendo a mesma coisa. É para anotar o poema aí? Não, porque não tem espaço. Só colocar o número de estrofes com os seus versos, tá? Então, agora vamos lá. Rima é o nome que se dá à semelhança de sons
entre as palavras de 2 ou mais versos. Essas palavras podem estar no final de versos ou no seu interior. A rima é um importante elemento para a construção do som, da sonoridade em um texto poético. Então, rimar é combinar, certo? As combinações podem vir no final ou no meio dos versos. Número 5. Alguns poemas podem apresentar rimas. Leia a primeira estrofe do poema. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Então repare aí que vento, momento e jumento no final dos versos fizeram a rima, certo? Letra A. Entre quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema Vento Perdido? Então vamos lá. As rimas ocorrem entre o final do primeiro, segundo e terceiro versos, onde é vento, momento e jumento. Primeiro, segundo e terceiro versos combinam as palavras entre si. Então, as rimas ocorrem entre o final do primeiro, segundo e terceiro verso. Agora, letra B. Agora observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada entre parênteses quais palavras rimam com elas. Vamos lá. Quando o poema apresenta versos que não rimam entre si, dizemos que é um poema com versos brancos. Vocês viram aí que houve combinação nas palavras finais, né? Então, quando não houver dentro dos versos combinação nenhuma, é chamado de versos brancos, porque não houve rimas, tá? Então vamos lá. Cantar na segunda estrofe combina com sobrar e voltar. Vamos ver, passou, aliás, carregou, combina com passou. Sonho, combina com medonho na terceira estrofe. Ventar na quarta estrofe, combina com voltar e ventar. Momento na quarta estrofe, combina com arrependimento. Momento, arrependimento. Bom, continuando. O ritmo pode ser marcado pela repetição de determinadas letras ou palavras da rima, da pontuação, da pronúncia mais intensa de certas sílabas e também da posição das palavras. Vamos ver o número 6. Além da rima, que são utilizadas nos poemas, também existe outro recurso importante no poema lido, é o ritmo. O ritmo, ele cria musicalidade, repetições de palavras, repetições de letras, ok? Letra A. Que letra se destaca no poema? A letra V, que é repetida, né? V de vento e vai por aí. Letra B. O que a repetição dessa letra sugere? Sugere o som produzido pelo vento, né? Essa repetição sugere o som produzido pelo vento. Página 55. Letra C. Além da repetição de uma letra, no poema há a repetição da expressão vem que. Explique qual efeito ela causa no poema. É utilizado para enfatizar, para chamar a atenção da passagem do tempo representado pelo vento. Então esse recurso é utilizado para enfatizar, para mostrar, né, para focar a passagem do tempo representado pelo vento. Número 7. No poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima e do ritmo? Esses recursos contribuem para os efeitos de sentido do texto, visando mostrar aos leitores que o vento representa a passagem do tempo, tá? E não só o ventar, né? Então, esses recursos contribuem para os efeitos de sentido do texto, visando mostrar aos leitores que o vento representa a passagem do tempo. Número 8. Leia o poema a seguir. Observe que o segundo e o quarto verso da primeira estrofe rimam entre si. Vamos lá. Os sonhos do Saci. Saci pererê, saracoteia na mata. Saci pererê só assusta, não mata.
Saci, sirigaita, solitário e sabichão. Saci agarra a gaita, né? Letra A. Saci lá no sítio apronta um sussurro. Então vamos ver o que vai combinar com a letra A. Sonhos que dá dó, certo? Então a letra A, sonho que dá dó, significa a letra D, certo? E toca uma canção será relacionada à letra A. Ou seja, na letra A, os sonhos do Saci vão ser e toca uma canção, certo? E é bem mais risonho na resposta C. Dança o cururu, letra B. Saltando de lá para cá, letra E. Então vai ser os sonhos do Saci, terminará e toca Saci agarra a gaita e toca uma canção. Na letra B, Saci lá no sítio apronta um sururu. Saci em seu sonho dança o cururu. Letra C, Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho é bem mais risonho. Olha a combinação. É bem mais moleque, Saci lá na selva. Salta e samba só, Saci lá na relva. Então, resposta da letra D será sonha que dá dó. Com quem sonha o Saci? Saci com quem será? Eu sonho com duas pernas, saltando de lá para cá. Então, essas foram as respostas do número 8. Número 9. Agora vamos compreender melhor o que diferencia um poema de um texto em prosa. Para isso, leia os dois trechos a seguir. Observe que na letra A existem parágrafos. O texto dividido em parágrafos é chamado de prosa. O texto dividido em versos e estrofes é chamado de poema. Então, observe na letra A aí que existem vários parágrafos. Diante dela, até corpo, né? Um parágrafo, foi rápido até desconhecido, outro parágrafo, de primeiro ímpeto até ferida, outro parágrafo, o sentimento até causara, outro parágrafo, a mão que rápida ferira, até a ponta farpada, outro parágrafo. Então, o texto dividido em parágrafos é chamado de prosa. E agora vamos ver na página 57 o texto B. Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 versos. Ao ver aquela figura de admirável beleza, estátua de bronze vivo, feita pela natureza, Martim até se assustou, de um pulo se levantou, sem se conter de surpresa. Olha, reparem aí, os versos são feitos em linha, cada linha é um verso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos dentro da primeira estrofe. A estrofe é o grupo de versos reunidos aí. Aí vem a segunda estrofe, que começa em porém até saiu, com vários versos. Vem a terceira estrofe, de embora até cortesia, é a terceira estrofe. E a última estrofe, de quando até face magoada. Então, o texto A é uma prosa, porque é feito em parágrafos. E o texto B é poema, porque é dividido em versos e estrofes. Letra A. Letra A. A temática desses dois textos se aproxima ou se diferencia? Os textos se aproximam, pois tratam do mesmo episódio, o encontro entre a personagem indígena Iracema e o português Martim, certo? Então, os textos são iguais, certo? Só que um é dividido em prosa e o outro em versos e estrofes, que é um poema.
Então, os textos se aproximam, pois tratam do mesmo episódio, o encontro entre a indígena Iracema e o português Martim. Letra B. Em relação à disposição do texto na página, qual é a diferença entre eles? No texto A, o texto ocupa todo o espaço da página, sendo preenchido até o final da linha. Já no texto B, isso não ocorre, pois o texto é organizado em versos, ocupando um espaço menor da linha, certo? Então, no trecho A, ocupa todo o espaço da página, certo? Sendo preenchido até o final da linha. Já no B, isso não ocorre, pois o texto é organizado em versos, ocupando um espaço menor da linha. Repetindo, gente, o primeiro é prosa, porque é dividido em parágrafos. O segundo é um poema, porque é dividido em versos e estrofes, certo? Agora, letra C. O texto A é um exemplo de texto em prosa e o texto B é um poema. Com base nos textos, marque PR, que quando for prosa, para as características do texto prosa, e PO para as características do poema. Então, na primeira, é escrito em versos e organizados em estrofes. É o poema, né? Então, PO. Outra, é composto de parágrafos, blocos de ideias de um texto. Então, é uma prosa, certo? PR. Outra, apresenta recursos sonoros, né? Como rima e ritmo. Então, é o poema, PO, certo? Outra, apresenta liberdade em relação à pontuação. Então, é o poema, certo? PO. Há certo rigor em relação à pontuação. Então, é uma prosa. Então, gente, aqui terminamos a nossa revisão, correção das atividades do livro. Espero que tenham entendido e quero que vocês realizem as atividades, como é que se fala? Que tenham feito as atividades com muita atenção, certo? É só ler os textos, é só prestar atenção ao vídeo que eu passei para vocês, entendeu? E as minhas explicações aqui também, para vocês poderem realizar tudo com direitinho, ok? Então fica aqui um beijo, um beijo para vocês e um grande abraço. Um beijo para vocês.